Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esta conversa do especial Papo de Mulher do Made in Vacaria. Esse especial que é lançado agora, dia 8 de março, na semana do 8 de março de 2021, uma data muito importante para nós mulheres, para a nossa sociedade, em que a gente amplia aí as pautas femininas. Hoje nós vamos conversar sobre o envelhecimento, sobre o valor da mulher madura, mulher anciã. E para conversar sobre esse tema, eu convidei a Laura Grande, que é terapeuta holística, e a Annelise Leôncio, que é terapeuta ayurveda, as duas mulheres fortes de Vacaria. Gurias, que bom ter vocês aqui. Muito obrigada por ter aceito o convite e compartilhar aí o conhecimento com a gente. Então, a gente tem o desafio de conversar sobre o envelhecer. E eu queria começar conversando com a Laura, que já está nessa etapa, né? Faz parte aí do time das mulheres maduras e sábias. E como que você vê e percebe o valor feminino na sociedade atual? Quando eu falo na sociedade atual, é bom a gente contextualizar que a gente tem aí um histórico de patriarcado, né? Essas sociedades que são fundadas com o homem exercendo um papel de destaque, seja na política, na economia, na família, e a gente, mulher, ainda tem ganhando, estamos conquistando esse espaço de mais valor e de respeito também por igualdade e por voz. Laura, como que você percebe esse envelhecimento nessa sociedade e numa sociedade que hoje enaltece a juventude permanente? É quase proibido envelhecer. Não é fácil, não é fácil envelhecer numa sociedade ocidental como a nossa, com ranços, né, do patriarcado ainda. Então, é difícil envelhecer com serenidade. Num país em que, como o Brasil, que está envelhecendo, logo, logo seremos a maioria idosos, né? Para todos os gêneros, na verdade, questões como o que vai me acontecer? E se eu adoecer, quem vai me cuidar? E terei dinheiro suficiente para bancar? Essas questões, elas são pertinentes a todos os gêneros, né, na nossa situação, mas especialmente ao universo feminino, porque nós temos a ditadura da cultura patriarcal que nos impingiu assim termos um corpo desejável para o masculino. Então, esse modelo imposto, quando ele não pode mais ser exercido, né, e com o envelhecimento, com a marca da menopausa, nós entramos num período em que, na nossa sociedade, o envelhecimento, infelizmente, é associado à decadência, à deterioração e à feiura. Então, dentro desse modelo imposto, as mulheres sofrem muito a pressão, né? E chegado nesse período, muitas mulheres entram num processo assim de muitas questões internas e se desestabilizam e saem então correndo na procura de recursos na indústria farmacêutica, que tem muito, né, recurso de embelezamento hoje, e recursos estéticos muitas vezes invasivos, né, como plásticas e implantes e botox e outras cositas más. Então, essa mulher, ela não quer olhar para o que ela está vendo, né? As rugas, as pintas nas mãos, a queda de cabelos, os quilinhos a mais, incomodam muito e ela vai atrás dos recursos, né? E, inclusive, usando roupas de menininha, de gatinha, como a filha e tal. Então, existe também outro grupo de mulheres que se fecham em copas em casa, sabe? Então, elas não se sentem mais desejadas, elas não se sentem mais bonitas, até pelo padrão que a gente sempre ouviu, que os homens se tornam lindos e sexys, né? Lindos e... tem um outro nome. Enfim, daqui a pouco... Charmosos?
Charmosos, lindos e charmosos. O homem grisalho é charmoso, a mulher é velha, né? A mulher é velha, gorda e assexuada. Então, existe essa coisa preconizada pelo universo masculino, né? E as mulheres, então, desse outro grupo, elas se sentem solitárias. Elas não conseguem administrar e elas se deprimem e tomam remédios e adoecem, né? E têm insônias e se sentem invisíveis e sem voz, né? Então, a questão é como ressignificar nós, enquanto mulheres, o que cada uma de nós podemos contribuir, porque chegamos aqui graças a todo um legado das nossas irmãs ancestrais, né? Que tiveram muitas, 100 mil mulheres foram queimadas na Inquisição, né? Muitos saberes se perderam e elas vieram trilhando com sua dor e nós chegamos até hoje podendo, Jana, estar aqui discutindo nossas questões internas, né? Em alto e bom som, né? Então, temos que ter reverência a essas ancestrais e as próximas gerações que virão também, né? Então, como cada uma de nós podemos, digamos assim, contribuir tendo consciência de que 26% das mulheres no Brasil hoje têm mais de 60 anos. Nós estamos envelhecendo. E é assim, ó. O outro dia eu era que nem você e a Anne aí. É assim, ó. É rapidinho. E nós ganhamos 30 anos a mais, somos longevas hoje. Então, o que nós vamos fazer com esse presente que a vida está nos dando, de estarmos aqui, né, ainda, né, e podendo evoluir, não repetir os erros passados e reinventar nossas vidas, né? Então, você vai envelhecer. O teu corpo, ele tem prazo limitado. Ele vai te mostrar os sinais. E o que você vai fazer com isso? Né? Então, no meu experimento pessoal, eu pude observar que a velhice ela pode ser um dia ensolarado com uma brisa, ou ele pode ser uma tormenta com tsunami. Vai depender de cada mulher, né? Então, a velhice chegou. A sacada, para mim, foi o autoconhecimento, sabe? Existe embutido na velhice um convite. Para tudo, tu correu demais, ando devagar, porque já tive pressa, né? Olha para ti. Sai dos papéis, sai do personagem, sabe? Você cuidou, casa, marido, filhos, você produziu filhos e produziu trabalho. Agora você não precisa fazer nada. Agora você pode se descobrir. Quais são os teus sonhos? O que ficou para trás? Porque você foi empurrando de barriga e não teve tempo para a pessoa mais importante que você conhece, que é você. Agora chegou a hora. Olha para você. Por isso precisa silenciar, sabe? Precisa silenciar, precisa sair da área e se permitir se apropriar do que é nosso, interno. Ficamos a vida inteira cuidando do externo. Agora é uma hora para descobrir um outro universo que é lindo. Quem é você? Quem é você? Sem os papéis, sem o personagem. Sempre que a gente conversa, eu ouço muito de ti, né? Que a vida é um eterno renascer, né? Morrer para a mulher que eu era antes e nascer outra mulher. Sair o ego e tentar encontrar a essência. E esse é um caminho frequente de busca da gente. Eu gosto muito dessa quando tu traz para a gente a consciência da mulher cíclica, assim como as fases da lua.
Ora, a Uhum. gente tem aí, a gente é nova, crescente, cheia, minguante. E o envelhecer é uma etapa que tem que ser aceito também. E eu gostei muito de uma frase, queria que tu comentasse um pouquinho com a gente, que um dia tu me disseste assim, um dia tem dias que eu sou uma menina alegre, outras eu sou uma ela fogosa, outra plena e por vezes uma velha arrastando o chinelinho. Olha só que legal, nós somos muitas numa só. Nós somos cíclicas, como os ciclos lunares, que tu colocaste bem aí, como os ciclos, as estações do ano, né? Então, eu tenho aqui em casa algumas árvores, tem uma quaresmeira, um pé de araçá e uma ameixeira, e elas são minhas mestras. Eu tenho acompanhado elas, e elas me dizem coisas. Um dia elas estão floridas, outro dia elas estão com frutos, outro dia elas estão só com folhas verdes, tremelicando ao vento. No outro dia, elas estão peladas, secas, depois de terem permitido, sem interferir, que o velho caia, que as folhas secas caiam. Então, olha a sabedoria da existência, sabe? Então, eu me enxergo muito nessa ciclicidade. E eu me permito. Hoje eu estou triste, hoje eu estou chorosa. Eu estou. Por isso o estado de atenção, né? De estar presente naquilo, em você. Porque normalmente, em tempos idos, a gente estava no automático, correndo. Na velhice, você tem tempo de te observar e o corpo fala. Então, observa. Hoje eu estou triste, chorosa. Hoje eu não quero nem levantar. Acolha isso. Acolha. Te permita. Amanhã o sol vai nascer e você vai levantar. Laura, você sempre fala da importância, né, da mulher se autoconhecer, silenciar, olhar para dentro, para a gente poder entender quem realmente é e que sonhos ainda tem. Isso não significa que na velhice não tenha frescor, não tenha muita vida ainda, né? Não, a vida continua pulsando ali. Ela está à tua disposição, né? Então, um dia você silencia, no outro dia você quer dançar. E você bota uma música bem alta e dança, né? No outro dia você quer se relacionar, no outro não. É assim, essa permissão. Eu gosto muito da Simone de Beauvoir, que ela escreveu o segundo sexo há 150 anos atrás. E ela coloca assim, ela inclusive, ela se notabilizou, ela como a Clarice Spíncola, do Mulheres Correm com Lobos, elas são mulheres que se notabilizaram após os 60 anos, né? Olha aí. Então, ela coloca, a mulher que te ensinaram a ser, não é a mulher que você é. Você é uma mulher completa. Tá? Você é a criadora, você é a gestora, você é a nutridora, né? Você é uma mulher completa. E nós, assim, entramos nessa coisa do patriarcado de competição, né? De competirmos, não é da nossa natureza competir, né? A nossa natureza é de aglutinar, vamos fazer um chá, vamos fazer uma junção, vamos agrupar. A nossa natureza, nós somos parceiras, nós mulheres, né? E entramos na coisa do patriarcado de competirmos umas com as outras. Então, o patriarcado nos fragmentou enquanto mulheres, enquanto irmãs. Eu vou aproveitar esse gancho que a gente gosta de se reunir em círculo. Aqui a gente está num círculo virtual, né? Por causa da pandemia, a gente preferiu gravar isso à distância para que as pessoas pudessem ver o rostinho de cada uma de nós, enfim. E nós estamos em 4, porque a Annelise está grávida e tem aí no seu ventre a Aruana, né? E Anne, eu queria, já que a gente fala do perfil cíclico, né, da mulher, das fases lunares, de como nós somos diferentes momentos, a gente tem um novo na vida, você está dando a vida ao feminino, a uma menina,
né? E tem uma frase muito forte, né, nas pautas femininas que dizem: lugar de mulher é onde ela quiser. Eu acho uma frase muito forte que nos encoraja e que ao mesmo tempo nos convida para que, para a gente estar onde a gente realmente quer, muitas vezes a gente precisa de autoconhecimento e a gente precisa romper com padrões do que esperam da gente, do que querem a gente enquanto mulher, né? Como educar essa criança? Que dica tu dá para as mamães, né? Para quem está chegando, que a gente... Você sempre diz, né, Anne, a revolução começa pelos pequenos, e tem um pequeno, uma pequena aí no teu ventre. Como educar essa criança para que a gente tenha mais valor para o feminino, né? Para que essas meninas tenham voz, que a gente crie um universo onde realmente a gente possa ser o que a gente quer. É um desafio, né? Como eu já brinquei, assim, que eu vou me colocar aqui e explanar o que eu almejo, né? Mas sempre daquela consciência de que, meu Deus, às vezes a gente está aqui meditando, de repente sai ali, encontra com alguém e já sai do sério, já sai do centro, né? Então, como a gente erra, como a gente fala, e às vezes a gente tem que estar sempre se autoacolhendo, né? Então, eu que ainda nem pari, mas estou prestes a parir, estou com 9 meses aí, estou só aguardando o momento da Aruana chegar, contar do meu processo, então, desde a gestação. Como que eu estou me preparando para educar essa criança, né? No momento que eu soube da gestação, eu já comecei a mudar meus interesses, né? Por tecnologia, porque hoje em dia a gente está muito na tecnologia e tem muita coisa boa, então eu comecei a buscar já acompanhamento psicológico, palestrinha aqui, live ali, para entender como ir lidando com todos esses processos, né? Tantos meu, porque eu também estou num processo de morte, né? Isso é importante também entender. Que a Annelise, sem bebê, né, está passando por um processo que vai morrer, que vai acabar. Aquela fase se foi. Então, de eu aprender a desapegar, de soltar, me responsabilizar pelo que eu, né, gerei, estou gerando, e criar esse ser, né, com respeito, sabe? Eu acho que o respeito muito importante. De eu poder enxergar essa menina que vem chegando como uma alma que eu não sei qual é a história, né? Então eu sou a guardiã. Então eu preciso observar, me estruturar emocionalmente para não passar as dores, as feridas que eu trabalho para me curar, para não passar para essa próxima geração, ou o mínimo possível, né? Com atenção. Observar o que ela vai demonstrar que ela gosta, né? Se ela vai gostar, a gente vive numa área rural, talvez ela não goste, né? Talvez ela queira experimentar outras coisas. Eu, por um tempo, preciso direcionar essa criança, né? Eu acho que é isso que é o processo, assim, um tempo a gente é o guardião e que direciona, elas querem esse apontamento de caminho, né? Como faz, como não faz, disciplina, rotina, né? E depois eu preciso recuar e observar e dizer, ok, ela é isso, ela é aquilo, observar e valorizar, né, esses talentos que essa criança for demonstrando. Anne, eu lembro sempre que tu comenta muito que uma das coisas mais importantes na educação da gente é permitir sentir e expressar as emoções, né? Que a gente é, né? Eu lembro de uma conversa que o dia estava nublado e tu disse assim, olha, eu tô bem integrada com o tempo hoje, eu também tô nublada por dentro, né? O feminino tem um pouco disso também, de permitir sentir as emoções, ser o que se é e acolher tudo isso. Isso mesmo. O feminino, o próprio Ayurveda, que é a medicina que eu estudo, né, que é uma ciência lá da Índia, que fala assim, por que vamos lutar contra, gente? Vamos olhar para a natureza. Para e olha, né? Nossa, mas está brilhando o sol, que lua que a gente está, né? O que essa lua representa? Vamos voltar e vamos aceitar, né? A morte é muito natural, realmente, né? Os bichinhos todo dia nascem. Então, tu começa a observar, aquela planta desabrocha, fica cheirosa, daqui a pouco começa a envelhecer e cai as pétalas, e assim vai indo, né? Então, da gente realmente voltar para essa essência, assim, né? E é isso, como a Laura trouxe, através do autoconhecimento, através do silêncio, são muitos caminhos, são muitas as oportunidades, né, que tem. E o que eu vejo, assim, é que a gente está muito preocupado nas emoções mesmo,
né? E sempre vejo a partir de mim, né? Sempre a gente é o maior mestre de si mesmo, né? De se observar. Então, assim, como sair dessa superficialidade? Porque a gente fica, por vezes, se deixa levar por uma paixão, por uma raiva, por uma inveja, por qualquer emoção que venha à flor da pele. Assim, a gente se identifica e diz: meu Deus, se eu não conseguir, né? É isso, se identifica, acha que é isso. Então, o que eu sinto, assim, é que é o tempo da gente silenciar e dizer assim, se perguntar: mas e qual é a raiz disso que eu estou sentindo? Né? Vamos olhar vamos aprofundar um pouquinho mais, assim, né? Deixa eu fechar um pouquinho mais minha boca, fechar meus olhos, parar de olhar tanto para fora, de olhar e de querer me expor, porque é uma necessidade muito grande que a gente tem, às vezes, de se expor e tudo, né? A questão material, como estou vivendo e tal, e postar, né? Cuidar com esse excesso, realmente, né? E dizer assim, deixa eu ficar quieto aqui e me sentir, né? Me achar, me encontrar, me autoanalisar, né? Ter esse momento, assim, de cumplicidade comigo mesma. E através, então, do exemplo que eu vou estar criando, mais do que tudo. Posso palestrar, posso falar todo dia, faça isso, faça aquilo. Se não der o valor através da minha caminhada, do meu exemplo, de nada vai valer, né? Dani, eu queria te perguntar, quando a gente conversava sobre essa questão da gente falar do valor da mulher, achei muito interessante quando tu trouxeste para a gente que às vezes a gente está numa roda de conversa, né? Tem homens e mulheres de uma família, e quando o homem fala, todo mundo ouve e respeita com propriedade. Quando a mulher fala, às vezes um cara pega e se atravessa na gente, né? Resquícios do patriarcado. A voz feminina parece que ainda não tem em alguns ambientes o mesmo valor. E tu comentavas comigo, com o teu esposo, né? O que acontece é que às vezes quando você fala, parece que ele vai lá dar o aval naquilo, né? Então a nossa educação também perpassa por esse olhar de dar voz e respeitar essa voz feminina. Queria que tu comentasse um pouquinho com a gente dessa tua experiência, o que tu percebe desses resquícios de patriarcado aí no nosso dia a dia. Uhum. Eu percebo que é um desafio imenso, porque no momento que a gente quer ser ouvida, a gente acaba indo pro masculino, porque aí a gente tem que gritar. A gente tem que dizer assim, olha só, deixa eu falar, né? A gente vai por uma vereda mais violenta, né? Infelizmente. Porque aí parece que, tá. Ou a gente vira as loucas, né? Porque aí, geralmente, a mulher, quando a gente se exalta e quer se expor de uma forma muito firme, a gente às vezes é visto como meio louquinha. Ai, coitada, tá desequilibrada, né? Então, assim, nessa relação, né, que a gente tá construindo, que é sempre uma troca, e isso em qualquer relação, se os dois não tiverem dispostos a ser humilde, dar um passinho atrás e dizer assim, deixa eu ouvir meu companheiro, né? Deixa eu ouvir minha companheira, a gente vai estagnar. Se os dois não tiverem nesse lugar de humildade, de dizer, eu quero aprender nessa relação, um dos dois vai estagnar e um vai ficar pesado para o outro, né? E alguém vai querer correr, assim, né? Então, o que eu percebo isso nessas sutilezas das relações, porque eu tento me conhecer sempre, né? Sempre volto, né? Tenho cheio de defeitos, cheio de coisa para melhorar, com certeza, todo dia, né? A gente descobre uma camadinha a mais, alguma coisa. Mas se eu não estou consciente de mim e autorresponsável pelas minhas emoções, eu vou apontar para o outro, vou dizer, vou achar um culpado, para mim sair mais leve dessas situações, né? Então, assim, encontrar a voz mesmo com a suavidade, sabe, do feminino, né? Como chegar nesse ponto é um desafio que a gente ainda está tentando curar, assim, né? Porque, infelizmente, a sociedade ainda precisa que a gente seja muito firme, assim, muito masculina para ser ouvida. Então, é uma cura muito social mesmo, da gente valorizar a doçura, a sutileza, né? O tom de voz mais suave. E a gente, mulher, resgatar isso em nós mesmo, porque a gente está bem masculina mesmo. E tudo bem. Hoje, né, atualmente, 2021, precisa que seja assim, porque nós estamos evoluindo. E devagar. Ainda bem que eu ouço de vocês, terapeutas, que têm um longo caminho, porque quando a gente vê terapeuta diz, nossa, ela é a mais resolvida, eu não sou nada,
Vai nessa. Quando a gente vê terapeuta, a gente acha que, nossa, a pessoa é super resolvida. E a gente sabe que vocês também, sim, vocês são resolvidas, mas tem todo um projeto de construção de autoconhecimento, uma luta diária com isso. E a Laura sempre fala que na vida a gente tem que ir trabalhando, desfazendo o ego para encontrar a nossa essência. E eu queria convidar vocês para contar uma experiência, uma vivência de vocês, onde vocês romperam com algo, né? Respeitando essa essência de vocês para poder ser quem se é. Se pudesse compartilhar com a gente, porque eu acho que as experiências sempre inspiram. É sempre bom ouvir o outro. Tantas histórias, né? Você Mas, ter anos assim, em 20 minutos é injusto, né, Laura? Mas a gente tenta destacar uma, pelo menos. vamos procurar ser lacônicas, né? Eu sinto que eu passei a ser uma mulher mais forte quando eu parei de sentir pena de mim, sabe? Eu passei um bom tempo numa vitimização, me sentindo a coitada. Olha só, sozinha, com toda essa carga. Ai, 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 ui, ui, ui. Sabe? Muito triste e identificada num pensamento sabotador, que me colocava para baixo, de impotência, de fragilidade, de coitadismos. E aí eu acabei sofrendo e fazendo pessoas que estavam ao meu entorno, meus filhos, sofrerem também com a minha tristeza. E atraí olhares de compaixão, de pena também, sabe? Um dia, numa meditação, né, num momento de solitude, eu tive um insight. Né? Sim, tu sofreu, mas olha fulana, a minha amiga lá que estava passando por um processo muito difícil. Olha para teu familiar lá que está passando por uma doença grave, crônica. Tá? Olha para o teu vizinho. Aí caiu a ficha, sabe? Foi a virada da chave. Foi quando eu me dei conta que o sofrimento é parte dessa vida, sabe? E você não precisa, digamos assim, te identificar com ele e deixar ele tomar conta de você. Você não é ele. Ele é uma nuvem passando. Você é o céu, você não é a nuvem. É uma onda, você não é a onda, você é o oceano, né? Então, eu aprendi a olhar para as minhas dores e ver o que elas estavam me trazendo, assim, de ensinamento, e que todos somos um, que o planeta é assim, e vida que segue o baile, né? E foi, assim, muito sanador para mim. Eu não sei se eu posso ter um tempinho a mais, foi no período em que eu estava me aposentando no magistério, eu lecionei 25 anos, filosofia e psicologia, e aí eu sabia que eu não poderia entrar nos aposentos, até porque não é meu perfil, mas eu tinha uma situação de viuvez, tinha 3 filhos pequenos, e eu precisava... Aí virei sacoleira um tempo, e depois fui fazer uma formação em massoterapia. Levei 1 ano viajando, todos os meses fazendo a formação. Quando me formei, a minha agenda começou a lotar, encher, todo mundo queria minha massagem, e eu comecei a ver que eu precisava buscar mais formações, porque eu tocava as pessoas, eu massageava as pessoas, vinha um choro, vinha uma dor, então eu fui buscar uma extensa formação holística, né? E trabalhei com elas até a pandemia, né? Com o renascimento, depois entrei em outras práticas de cura profundas, como a regressão, o renascimento. E, terminando, durante a pandemia, eu fiz uma imersão profunda em mim mesma, me terapeutizei. Foi um tempo de time total para tudo e mergulho interno, foi muito sanador também. E eu sempre tive uma coisa, um chamado para trabalhar com as mulheres. E durante a pandemia, eu já tinha feito uma formação em gineterapia, mulher, terapia cuidado da mulher, cuidado da vida. E durante
na pandemia, eu fiz uma formação em extensão universitária de saberes femininos. Fiquei tão encantada que me inscrevi na pós-graduação em terapias integrativas do feminino, que vai começar em junho. E quero trabalhar com grupos de mulheres maduras, para dar voz a essas mulheres, né, para elas sentirem que elas estão vivas e elas têm muito ainda para dar vazão e viver. A gente conversou um tempinho atrás e tu comentou que tu te recolheste bastante no período de pandemia, né? Mesmo com toda essa experiência, chorou muito nesse período para renascer outra Laura. Então, ou seja, a gente está sempre renascendo, sempre se recriando, né? Ressurgindo. Sim. Sim, eu era uma mulher muito séria, Jana. Eu não sorria. E agora, depois de passar todo esse processo interno, eu vivo sorrindo, dando risada principalmente de mim mesma. É? Então, eu aconselho a todos que puderem se recolher, né? Eu queria muito ir para um monastério, eu queria muito fazer essa imersão. E a pandemia me presenteou com esse tempo. Fiquei 7 meses olhando para mim, em contato com sombras, com dores, teve choro e ranger de dentes aqui em casa. Né? E tudo que foi colocado embaixo do tapete emergiu. E eu fui olhando para tudo, respirando, sabe? Não me vitimizando, apenas observando, e aquilo veio e foi indo. Se você só observa o teu processo e não fica na mente, que aí ele vai ficando maior, ele é passageiro, assim como as nuvens e as ondas. E você segue a tua trilha, né? Renovada, renascida. Né? Então, estou muito bem agora, mesmo sentindo a dor do outro. Houve muito sofrimento, né? Com essa onda pandêmica ali, mas tinha que ser assim, tinha que ser. É um karma humanitário para a gente tem que parar e rever nossos padrões e nossas vidas. Eu tenho certeza que um tempo novo está acontecendo já. Enquanto a Laura vai falando, a gente vai pensando, né? A mente é muito agitadinha, né? O que será que eu vou falar? Então, assim, sobre uma experiência tu tinha colocado, né? Isso. Mas eu fiz aqui, eu coloquei algumas palavras-chave aqui do meu lado e coloquei a questão de como encontrar o Dharma, né? Nós conversamos sobre isso, assim. No Ayurveda a gente fala. E o Dharma é uma palavra já bem conhecida, né? Por todo mundo, assim, que às vezes está em busca de algo, de se conhecer. Então, o Dharma é a expressão dos nossos talentos, né? A gente realmente cumprir com a nossa missão, aquilo que a gente veio fazer. E às vezes a gente se distancia realmente, porque é isso, né? Nasce numa família que tem uma expectativa e a gente vai cumprindo papéis e vai se mascarando e vai achando que tá bom, mas tem aquela voz intuitiva lá dentro, assim, que diz assim, não é isso. Bem, na verdade, não é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Então, o que me vem de dizer assim, nem é compartilhar uma experiência, que é dizer que para que a gente se encaixa, encontra esse Dharma quando a gente está executando alguma tarefa, algo que te recarrega, que te dá energia, né? Aí você tá no caminho. Pode ser que ainda não seja, de fato, aquilo que tu vai fazer o resto da vida, ou seja uma das coisas, né? Mas se você sente alegria, satisfação, e você sente que aquilo te nutre tua alma, que tu diz assim, que ótimo. Que nem nesse momento eu tô me sentindo, porque é tão bom, né? Poder compartilhar um bate-papo, falar sobre isso, e assim, de cara limpa, né? Sabendo que a gente é terapeuta, mas que a gente também tem as nossas questões individuais, né? Mas que a gente tá numa posição de talvez ajudar alguém. Que bom, né? Poder ter pessoas que nos ajudem. Mas tendo a lucidez de que a vida não é fácil mesmo, como a Laura trouxe. Aqui é um lugar de sofrimento, aqui é um lugar de desafio, né? A gente vê socialmente quanta coisa a gente está vivendo, quanta dificuldade, né? Se tu liga uma televisão, é muita notícia, é muita coisa difícil. Então, assim, realmente, se colocar nesse lugar, não, aqui não é um lugar de brincar, não é um lugar fácil, mas então vamos entrar na dinâmica da vida, vamos olhar para o que é bom e vamos tentar se encontrar, todo mundo, né? Se encaixar
na sua própria vida, na sua própria história. Porque aí acaba a competitividade, né? Porque cada um tem o seu papelzinho. E ninguém vai vir e falar como eu falo. Ninguém vai vir e falar como a Giana, como a Laura. Cada um é único de verdade. Então é isso, né? Mas não é fácil, é um desafio. Mas assim, à disposição, se colocar ali com o coração aberto e confiança, acho que essa é outra palavra que eu quero deixar. Fé, confiança, se agarre onde tu quiser, não importa o teu caminho espiritual. Encontre um, sabe? Encontre um, nem que seja só o universo, energias, né? Não acredita em Deus, não tem problema, mas encontre algo que te fortaleça, que te reconecte, né? Aproveitar esse gancho de reconexão, e a Laura falou muito, né, da competição feminina ao invés da colaboração, para a gente encerrar falando do sagrado feminino, né, esse movimento que surge lindo de resgate das mulheres para que elas possam olhar mais para si mesmas, nós mesmas, e a gente possa se reconhecer iguais. Eu sempre digo que quando a gente participa de um círculo de mulheres, muitas vezes as máscaras caem, a gente se despe e a gente reconhece na outra as mesmas necessidades, os mesmos desejos, né? Os mesmos medos, as mesmas fraquezas. Isso é muito bonito. E eu queria pedir para vocês o que vocês acham que, para a gente encerrar assim, né, dessa questão do sagrado feminino, o que ele nos ensina e o que nós mulheres estamos precisando resgatar nesse momento, né? O que a gente precisa fazer para ser menos competitiva e mais colaborativa, para colocar em prática aquilo que a gente fala, um termo que é tão bonito que é a sororidade, né? Mas que às vezes parece que a gente está longe dele ainda. Laura, você está estudando o sagrado feminino. Bom, o sagrado feminino é um movimento de resgate a tudo aquilo que foi ferido, tudo aquilo que foi silenciado, que não teve voz no universo feminino, né? Então, seria o resgate de laços perdidos. E um dos laços é o resgate da ancestralidade. Todos os saberes que foram perdidos, com 100 mil mulheres queimadas na Inquisição, mulheres sábias, as tais bruxas, né? E que depois, então, ainda o que ficou de legado, nossas avós, nossas bisas, toda a conexão com a natureza, com os chás, com as ervas, com as plantas, com os benzimentos, toda aquela medicina natural que se perdeu. Então, é isso. E o outro item, outro resgate, seria o resgate com as demais irmãs, com a irmandade. Porque o patriarcado, ele nos tornou, assim, competitivas umas com as outras. Nós nos perdemos e perdemos a conexão com as demais mulheres. E, como eu falei anteriormente, nós temos essa coisa forte o Bluetooth, que eu digo, da amorosidade, da junção, da criação, de estarmos juntas, reunidas. Por isso que hoje as mulheres estão se reunindo em círculos, onde não há superior, não há inferior, todas são iguais na sua dor, na sua alegria compartilhada, na sua tristeza. Nós somos uma só, né? Então, resgatar a irmandade é nós olharmos para a irmã, é olhar para você, sim, olhar para a Anne, olhar para outra minha irmã e me colocar no lugar dela, um lugar empático, isso é a sororidade, né? Não numa concorrência, numa rivalidade, que isso não é nosso, é uma coisa do patriarcado. Até nas espécies naturais, na natureza, os machos disputam as fêmeas, eles ficam brigando lá, competindo, e a fêmea fica de longe, só observando. Depois ela faz a escolha que ela quiser, entendeu? Então, não é nosso atributo a competição, a rivalidade, isso são qualidades, não, mas é da condição masculina, né? E outro laço é restabelecer a conexão com os ciclos naturais. Os ciclos lunares, as nossas avós sabiam quando plantar, quando colher.
já diriam para a Annelise, olha, o passe de lua é tal dia, é ali que tu vai ganhar o nenê. A Aruana, é ali, sabe? Então, essa sabedoria ancestral, assim, é um resgate. E há uma força, assim, muito grande que surge quando as mulheres se reúnem, sabe? Nós potencializamos a energia da mãe, a energia da deusa, né? A energia da criação. Então, começar a olhar diferente as nossas irmãs de jornada, de caminhada, e formar uma grande egrégora, né? Uma grande irmandade, né? No mundo. E isso não é bom só para nós. É bom para o masculino, é bom para o planeta, porque é a energia do amor. A energia do amor que lá no período paleolítico, as sociedades matrifocais, encerrando, elas eram harmoniosas, porque não era matriarcado, não era um subjugado o outro. Mas nas sociedades matrifocais, a mãe era o centro, porque ela criava, ela dava vida, né? E depois no Império Romano, então, se perdeu isso, mas hoje há todo esse ressurgimento, estamos nos dando as mãos e voltando ao lar, voltando para casa, literalmente. Ou seja, se nos chamarem de bruxa, meninas, é elogio. Isso aí. Não, resgate. Somos. Anne, o que você acha que a gente precisa resgatar e o que a gente precisa fazer para ser mais colaborativa? Tudo isso que a Laura falou, perfeito, né? Isso aí mesmo. Enquanto vocês falavam, aqui a Laura falava, a Aruana dele que se mexer aqui, faceira, né? Faceira de que a gente tá abrindo esse caminho aí para ser mais fácil, né? Nossa, muita gratidão às nossas ancestrais, o tanto que sofreram essas mulheres, meu Deus do céu, e algumas ainda sofrem, né? Então, o que me vem assim de forma prática no dia a dia é enxergar essas mulheres como a Laura falou. E aí o que eu tenho sentido muito assim nas minhas vivências é que o enxergar depende de verdade do olho no olho, que a gente sai da aparência e se olha nos olhos, né? Por um tempo assim, sem esse misticismo, sabe? Sim, é ótimo, eu adoro me enfeitar com pena e não sei o que e tal. Eu adoro essas coisas assim bem místicas assim. Eu sempre gostei. Mas para além disso, que a gente possa se olhar na alma, né, uma da outra assim. E tomamos consciência de, vivemos no mundo competitivo, vivemos, OK, então estou consciente. Não significa que eu curei, né? Significa que eu estou consciente, que eu coloquei luz sobre essa minha sombra e que eu escolho sair desse lugar. Então eu escolho todo dia, quando eu cruzo na rua com uma mulher, que eu posso mandar num olhar assim que eu olho, eu posso abençoar essa mulher. Eu não preciso estar numa roda dançando. Eu posso estar a todo momento vivendo e emanando nessas bênçãos assim. E ou às vezes vem uma competição, vem aquele sentimento interno e eu já escolho conscientemente sair desse lugar, né? Então eu acho que é isso assim, né? Bem muito lindo. Prática sendo. Eu queria... Giana, eu só queria ratificar, eu achei tão lindo isso que a Anne falou, é tão divino isso, só ratificar que a gente se apropriar do sagrado feminino é muito mais do que botar uma saia rodada e ficar dançando ao redor de uma fogueira e colocar alguns adereços e tal. É lindo isso também, né? Mas esse olhar que a Anne disse que nós podemos ter para nossas irmãs, né? Para cada mulher que passa na rua, cada mulher que cruza o nosso caminho, nós somos uma. Nós somos uma. Então, esse sentimento que ela colocou assim, nós podemos estar despertando em nós e ter esse novo olhar para o feminino, que é sagrado, a sacralidade do feminino, é lindo. E honremos todas as que nos antecederam, como a Anne diz muito, né? Isso é fundamental, todas as que vieram antes da gente. E as que virão. Agradecer muito a disponibilidade de vocês, comentar que essas conversas são possíveis pelo apoio de outras mulheres, entre elas eu queria falar do Quintal da Kombucha, que vocês ganharam um presentinho aí, não ganharam? Opa!
Estou aqui, já terminei quase tudo. Vamos fazer um brinde com o Gusti, então, que é da Amanda Córdova, é uma empresa de vacaria que traz aí, vende mais saúde, né? E acho que a gente pode brindar todas as mulheres. E o meu convite para quem nos assiste é que gastasse um pouquinho, reservasse parte do seu tempo para uma mulher anciã para ouvir sua trajetória, porque quando a gente ouve a história das mulheres anciãs e mais maduras, a gente se surpreende com a força e com tudo que as mulheres superam e dão a volta por cima e seguem nesse caminho de avançar. E desejo muito frescor, né? Que a gente sonhe muito ainda na terceira idade, em todas as idades, que a gente permita sonhar. Aquilo que a Laura falou, a gente ganhou 30 anos a mais, que a gente faça valer, né? Com muita alegria. Saúde! Tamo juntas! Saúde! Um beijo, meninas, e até o próximo Papo de Mulher.